TV Tudo Web apresenta. Olá, estamos agora voltando com o programa Trevo Cultural, com a presença aqui do deputado José Maria Emael, e ele está respondendo alguns questionamentos aqui da apresentadora, da professora Silvia. O que o senhor pensa a respeito das perdas dos direitos dos trabalhadores que estão ocorrendo no nosso país, e não só no nosso país, como no mundo inteiro? O que o senhor tem a dizer disso? É muito triste, né, os trabalhadores estarem perdendo os seus direitos. Será que nós teríamos alguma maneira de compensar essas perdas? Ou o senhor não vê com bons olhos não, isso? Os direitos dos trabalhadores, por exemplo, os direitos dos trabalhadores na Constituição são cláusulas pétreas, não podem ser alterados. Mas às vezes são. Por vias indiretas, tá? O que é um pecado constitucional. Então. Tá? Então nós temos que estar vigilantes em relação a isso. Você antes, aqui no intervalo, você me perguntou, e essa questão de esquerda, direita, centro? Em 1993, houve a revisão constitucional. Né? E aí o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, elaborou um documento, um livro, né? A Cabeça do Congresso Nacional. E ele selecionou 12 parlamentares para responder um determinado questionário. E escolheram, o DIAP escolheu esses parlamentares pelo poder de argumentação, pela possibilidade de formulação de propostas, pelo encontro de alternativas. E entre esses 12 deputados e 12 parlamentares, o meu nome foi incluído, entre as 12 cabeças do Congresso Nacional. E depois, na avaliação que depois é feita dos questionários, eu fui colocado exatamente como um centro transformador, um centro capaz de configurar propostas, propor propostas. E, na verdade, essa é a minha posição, uma posição de centro transformador, um centro propositivo. Não é um centro morno, que se acomoda pela indiferença ou pelo silêncio. É um centro transformador. Então, a Democracia Cristã é um partido de centro transformador. Centro transformador. Interessante essa sua... Só por curiosidade, é mais difícil trabalhar com extrema-direita ou extrema-esquerda ou com nenhum dos dois? Eu trabalhei com os dois. Eu consegui essa proeza. Mas, não, olha, precisa de muita proeza, hein? Eu consegui aglutinar esquerda e direita. Nossa! Porque o cenário era esse. A extrema-esquerda queria coisas que a economia não suportaria. A extrema-direita não queria nenhum tipo de avanço, conciliando capital e trabalho. Sabe, pensou, a gente se autora de todas as conquistas trabalhadoras, maravilha, mas ao mesmo tempo autora de tudo que defende o contribuinte. Então, temos que continuar, né? Porque coitadinho do contribuinte, né? Só está perdendo, né? A educação, por exemplo. Então. Eu estudei com bolsa de estudos. Sou mais velho de 7 filhos, uma família modesta do Rio Grande do Sul. Estudei em grupo escolar, que era do governo do estado. Mas o meu pai, que era um homem determinado, me conseguiu uma bolsa de estudos na Prefeitura de Porto Alegre. Maravilha. Com essa bolsa de estudos eu fiz ginásio, fiz colégio, fiz 2 faculdades na PUC, filosofia e direito, me formei em primeiro lugar na minha turma de direito, que aliás foi a única turma que deu 2 constituintes no Brasil, Ibsen Pinheiro e eu. Olha, que Ibsen bacana. Pinheiro foi presidente da Câmara dos Deputados. Então, foi uma trajetória interessante. Então, nessa área da educação, por exemplo, eu contei na minha história. Aí propus, defendi, aprovei a possibilidade de recursos públicos para a Bolsa de Estudos. Hoje são centenas de milhares de crianças com bolsa de estudos no fundamental, centenas de milhares de jovens com bolsa de estudos no ensino médio. A democracia cristã faz parte da vida das pessoas. Por exemplo, coloquei na Constituinte
na Constituição que o ICMS, esse imposto sobre as vendas, pode ser seletivo, conforme a essencialidade do produto. Por isso que o presidente do governo do Estado de São Paulo, agora na pandemia, pôde zerar o ICMS no leite e reduzir na carne, porque a democracia cristã colocou na Constituição esse permissivo constitucional. Então, foi um processo de profunda transformação. Pois é, precisamos continuar, Você né? mencionou o turismo ainda há pouco, né? Então, porque é o seguinte, eu queria, o senhor, né, como candidato à presidência da República, quais são os projetos desse centro que o senhor está falando como centro transformador tem para o Brasil? E eu me lembro que eu participei numa entrevista com o senhor, que o senhor tinha falado a respeito do turismo. E o senhor tinha umas ideias que eu, na época, achei bastante interessantes, e eu acho que o turismo é pouco explorado no Brasil. O turismo, no mundo todo, é a maior força geradora de emprego e desenvolvimento social e econômico. Bem no início da Constituinte, então, eu propus, hoje é o artigo 180 da Constituição. A democracia cristã levou o turismo para a Constituição brasileira, onde ele nunca tinha estado. E o que diz o artigo 180? Ele diz o seguinte: a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social. Só que esta é uma obrigação de fazer, não é um poder fazer, não é um compete à União, não, é uma obrigação de fazer. Mas, infelizmente, isso no nosso país ainda é letra morta. Tá? E nós temos uma vocação total para o turismo. Então, isso tem que ser uma letra viva e vai caber ao próximo presidente da República fazer com que esse mandamento constitucional realmente seja uma coisa vigente em todo o país. Não? Agora, falei ainda há pouco sobre uma outra proposta nossa, que é criar um sistema único, um sistema unificado de bem-estar social. Achei muito interessante. Fala um pouquinho mais sobre isso. Você assegurar um mínimo de renda para as pessoas, sabe? Para que exista um mínimo para que possa existir uma dignidade, né? E que seja afastada das ruas e cenário de pessoas embaixo de ponte, jogadas nas calçadas, né? É algo dantesco. Dantesco. Então, nenhuma pessoa de bem pode se conformar com isso, aceitar isso. O sistema tributário brasileiro é uma reformulação necessária. Hoje a nossa carga tributária é muito pesada. Pesada, muito. Uma das coisas que coloquei na Constituição é o inciso 4, artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito com fisco. Isso foi uma norma, sabe? Um dispositivo constitucional revolucionário. Né? O que ele significa é o seguinte: o tributo não pode ser tão alto que impeça alguém de manter a sua família, que impeça o empresário de crescer. Né? Então, essa regra, a jurisprudência já está definindo quando um tributo ou uma multa fiscal passa a ser confiscatória. Né? Então, isso foi um avanço muito grande que tem que ser aprimorado. Né? A questão da casa própria, outro fato. Hoje, o grande impeditivo para os trabalhadores terem uma casa própria é a entrada. Ele já paga aluguel. E como paga aluguel, não tem condição de fazer poupança. Exatamente. Então, isso seria uma revolução na área da construção civil. Já existe alguma coisa nesse sentido, mas isso tem que ser ampliado, para que realmente o trabalhador possa ter a condição de adquirir a casa própria. Seria o ideal. E em relação à educação, o que o senhor pensa? Bolsa é uma coisa que o senhor considera como importante, para que uma pessoa possa estudar com dignidade. O ponto central é a valorização do professor. Ai, adorei. Como professor, eu agradeço. Eu fiz 2 faculdades de filosofia e direito. Na faculdade de filosofia, a filosofia era um grande guarda-chuva. Então, tinha filosofia em todos os cursos, mas eu cursei História Natural. Nossa, que de bacana. filosofia, mas também o curso de História Natural. E aí eu lecionei durante 5 anos em colégios em Porto Alegre. Como foi essa experiência de lecionar? Fantástica. Né? Eu tinha uma boa didática, né? Colocação, né? E era respeitado pelos alunos, mas eu também os respeitava.
na sua individualidade. Exatamente. Foi uma experiência fantástica. Né? Que bom. Foi ótimo. O senhor acha que hoje... eu queria fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. O que o senhor acha da escola sem partido? Uma curiosidade minha. Eu acho importante você ter uma escola dissociada do aspecto político, fundamental. Tá. Realmente permitir o desenvolvimento integral da criança. Seria o ideal, né? Tudo tem seu tempo. Vai chegar o tempo de engajamento político. Ótimo. Mas desde o amadurecimento. Né? Mas precisa que haja um amadurecimento. Perfeito. Ótimo. Bom, eu queria... O senhor falou dos projetos, então nós temos em relação à parte tributária, que eu acho importante, a educação. O senhor falou da escola sem partido, que eu tinha essa curiosidade em saber, né? Eu queria que o senhor deixasse, assim, uma mensagem para o telespectador. Por que as pessoas devem votar na democracia cristã? As pessoas, os partidos são a sua obra. A democracia cristã é a sua obra. Então, nós temos no nosso site um documentário, vários documentários, mas 2 são fundamentais. E eu convido a todos os telespectadores para entrar no nosso site democraciacristã.org.br. E lá na página documentários, tem vários documentários, mas eu convido a todos para não deixar de assistir 2. Um deles é Democracia Cristã, 75 anos de Brasil. É um documentário de 20 minutos que conta em imagens a nossa história. É fascinante, é fascinante. E o outro documentário é a democracia cristã na Constituição do Brasil, onde você, seu telespectador, poderá ver tudo que a democracia cristã fez para a sua vida. Poderá ver a obra da democracia cristã. E você vai ficar muito, motivado por aquilo que você vai. E o muito que ela ainda tem a contribuir, não é, deputado? Com certeza. Mas eu estou falando isso pelo seguinte, você conhece um partido pela obra dele. Porque existe um mandamento, um axioma popular que diz o seguinte, quem fez, faz. Perfeito. Quem fez, faz. Então, a obra da democracia cristã na Constituição do Brasil mostra quem é a democracia cristã. O que ela pensa, o que ela quer, o que ela sonha. Né? É muito forte isso. Falando em democracia cristã, não poderia deixar de perguntar, porque eu sou apaixonada pela Angela Merkel. O que o senhor acha dela? Angela Merkel. Fantástica. É uma das maiores líderes mundiais de todos os tempos. E é de uma simplicidade, né? Outro dia eu estava lendo sobre ela. 4 mandatos consecutivos, né? Ela cozinha, vai ao supermercado e é uma mulher exemplar, né? Que grande exemplo feminino, não? Essa questão de ir ao supermercado é uma coisa muito legal. Eu acho ótimo. Eu vou direto no supermercado. É mesmo? Direto. Não pede para o senhor cantar a música do partido, não? As pessoas, esses dias, eu estou sempre surpreendido. Eu estava no caixa do supermercado, estava o senhor fazendo o pagamento. Depois ele se virou para mim. Conheço o senhor. Bom dia, senhor Emael. Olha que bonitinho. Eu falei, mas posso lhe fazer uma pergunta? Eu estou de máscara. Como é que o senhor me reconheceu? Me reconheci pelos olhos. Ai, que bonitinho. Outro dia, eu estava meio perdido no caminho lá na região leste de São Paulo. E aí já era umas 7 horas da noite. Aí entrei no posto de gasolina. E eu disse, olha, eu preciso de uma informação. Aí o frentista falou, pois não, senhor Emael, o que o senhor precisa? Ai, que bonitinho. Mas como você me reconheceu demais pela sua voz? É fundamental a simplicidade. Não é gostoso? E como é bom o senhor poder ir ao supermercado e não ser criticado, não é uma grande coisa? Porque hoje em dia está difícil. Isso é uma coisa fundamental, né? Você poder andar na rua, Nossa. não ter um dedo acusador. Né? E as pessoas me tratam com muito carinho. Né?
É isso eu queria dizer primeiro que ele é uma enciclopédia ambulante, né? Porque o que ele sabe de data, o inciso não sei o quê, o artigo tal, eu fico boba aqui. Eu anoto porque eu sou tão desligada, ele é uma pessoa que sabe muito bem de data, eu fico boba com a quantidade de datas que ele sabe. Pois não. Que aconteceu na minha eleição, primeira eleição para deputado. É de 86, né? 86, é isso? 86. Isso. Nós estávamos gravando naquela praça que as pessoas empurram um barco dentro de Ibirapuera, quando parou um Volkswagen verde. E do Volkswagen saiu uma senhora e duas mocinhas. Ela chegou perto de mim e disse: deputado, eu quero lhe pedir uma coisa. Eu estou lhe chamando deputado porque eu sei que o senhor vai se eleger. Lá em casa, eu, meu marido, as minhas filhinhas, nós estamos assistindo as suas mensagens na televisão. Né? E o senhor acendeu em nós uma esperança. E eu quero lhe fazer um pedido. Quando o senhor estiver viajando pelo interior, de noite, e olhar lá longe a luzinha de uma casa, pense que lá na casa pode ter pessoas como nós, nos quais o senhor está plantando esperança. Que bonito. Não destrua nunca essa esperança, deputado. Essas foram as passagens mais importantes da minha vida como político. E muitos estão perdendo a esperança, né? Pois é, deputado, difícil. Agora, uma coisa que eu acho incrível, é um homem cuja integridade é muito grande, né? Não tem vamos dizer assim, uma pessoa proba, sempre esteve no mesmo partido, é admirável isso, porque hoje em dia a quantidade de pessoas que mudam de partido como mudam de roupa, então o senhor realmente é digno de parabéns por conta disso, viu? O senhor quer deixar mais alguma mensagem, algum contato? A minha mensagem é a mensagem a favor da família. Não? Família é a coisa mais importante que existe. E eu busquei na Constituição chinesa o que escrevi no artigo 229 da Constituição. Os pais têm o dever de criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores, o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Isso é família. Que bonito isso. Eu sou um contador de história. E, aliás, recomendo que todos os nossos líderes sejam contadores de história. Que bom, né, que possa contar. Da nossa própria história. Né? E são muitos cenários. Né? A Constituinte foi um momento mágico. Né? O senhor tem saudades daquela época? Tenho. Valeu a pena ter vivido para ser Constituinte. Aquelas multidões entrando na Câmara dos Deputados. E traziam nas mãos um ou outro alguma coisa datilografada. Computador não tinha. Mas a maioria vinha com folhas de caderno, onde escreviam os seus sonhos, as suas ideias. Então, aquela romaria, né, com cores diferentes. Maravilha. Jeitos diferentes. Né? Foi algo assim, foi simplesmente emocionante naquele cenário. Né? A gente sentia que as pessoas tinham esperança na mudança. Que bom. E nós, constituintes, nós tínhamos aquela convicção que nós estávamos escrevendo o futuro. Tá? E a responsabilidade. Quem sabe? Eu fui de carro para Brasília, tá? Para assumir o mandato. E chegando perto de Brasília, eu senti assim um receio muito grande de não corresponder às esperanças que eu havia plantado. Mas um receio muito grande. Né? E nessa campanha, a campanha de 98, 86, eu sentia que nos olhos das pessoas eu colocava esperanças. Né? Isso me acompanhou, até hoje me acompanha. Que bom. Né? Esse compromisso com a esperança que você coloca na alma das pessoas. Né? E o dever absoluto de você não corresponder. É muito difícil, né? Sabe, desapontar as pessoas, negar a esperança. Nossa. Então, isso é algo assim muito forte.
Bom, então nós vamos fechar dizendo que, quem sabe, né, nós consigamos ainda ter esperanças nesse país e que a democracia cristã possa nos ajudar muito. Foi um prazer conversar aqui com o deputado Emael. Gente, boa tarde. Obrigada por assistirem ao nosso programa, tá?